Então eu vou aproveitar esse momento, que a gente já está com essas velocidades e acelerações, para apresentar um conceito a respeito de aceleração tangencial e aceleração normal de elementos que eles estão se deslocando ao longo de uma linha. Ele vai possuir alguns valores aí de aceleração, mas vamos ver. Para isso, eu preciso de dois pontos, um ponto fixo, a exemplo dos pontos A e D, e de um ponto móvel. Então, eu vou primeiro colocar aqui um valor para a distância entre o ponto móvel, eu vou chamar de E, e o ponto B, aqui eu vou colocar DE igual a 50. E o ponto EF, ele vai ser um ponto fixo, mas ele vai depender do comprimento aqui da barra EF. Então eu vou criar aqui um controle deslizante com o nome de EF, e esse controle ele vai ter um valor mínimo de 40 e um valor máximo bem grande aqui, bem considerável, de 100, apenas 100. Depois eu altero esse valor. Vou precisar do ponto fixo, o ponto F, ele vai ser, em termos de x, ele vai ser menos EF, vírgula 25. O ponto E, ele vai ser resultante aqui, ó, da interseção de EF, né, com BE. Então, vou fazer aqui, ó, um círculo centrado em B, com um raio de BE, e fazer um círculo centrado em F com um raio de EF. Então, aqui eu tenho o ponto E, e o mecanismo ele vai ser isto aqui, ó. Pronto. Então aqui eu tenho o mecanismo já com mais duas barras. Eu tenho que determinar aqui, ó, a aceleração do ponto E. Então, para determinar a aceleração do ponto E, eu vou precisar das suas velocidades também, certo? Velocidade do ponto E. E para determinar a velocidade do ponto E, essa velocidade ela vai ser perpendicular a essa barra e necessariamente passando pelos pontos A, D e F, reta perpendicular a esse, passando por este ponto, ADF. Não sei o seu comprimento, certo? Só sei aqui apenas a sua direção. Mas eu também sei que a velocidade relativa entre E e B, ela vai ser perpendicular também a essa barra e vai passar pelos pontos E e B lá no polígono de aceleração, nos vetores de aceleração aqui. Então, eu tenho o ponto B. Então, eu vou traçar aqui, ó, uma reta perpendicular a B e vai necessariamente passar pelos pontos E e B. Ponto B eu já tenho aqui, ó. Então, cliquei aqui. Então, aqui necessariamente vai ser o meu ponto E, uma representação do ponto E aqui. E aqui eu vou ter o vetor. Daqui para cá eu vou ter o vetor VE. E o vetor de E em relação a B. Velocidade relativa, né, de E em relação a B. O vetor VE, o valor, né, da velocidade de VE maiúsculo, é igual ao comprimento daquele vetor VE. Certo? E o vetor VEB vai ser igual ao comprimento do vetor VEB. Então, nós temos aqui, olha, os vetores de... Aqui, ó, velocidade VE, velocidade EB. Está bem pequenininho aqui, certo?
Então, se eu tenho essas velocidades, eu posso também determinar algumas acelerações aqui. Tá? Então, por exemplo, a aceleração normal de E. Aceleração normal de E vai ser quem? A velocidade VE ao quadrado, tudo isso dividido por DE. Tá? Aceleração normal de E aqui, na verdade, eu errei, olha. Aqui, na verdade, VE ao quadrado é dividido por EF. E a aceleração normal de E em relação a B vai ser igual à velocidade de E em relação a B ao quadrado, tudo isso dividido por EB. Então aqui nós temos os dois valores de aceleração. A aceleração normal de E, VE ao quadrado dividido por EF, e a aceleração normal de E em relação a B vai ser VEB ao quadrado dividido por EB. Onde é que vão estar esses vetores de aceleração? Vão estar aqui. Tá? Então, primeiro, ó, a aceleração normal de E, ela vai ser uma aceleração que vai estar apontada para o centro, então vai ser uma reta paralela a essa barrinha aqui, olha, e necessariamente passando pelos pontos ADF'. Então vamos fazer aqui, ó, um círculo centrado em ADF com ANE. Cadê o vetor? Está aqui, ó. Então vamos colocar aqui o vetor daqui para cá. Então vou só ocultar isso aqui, ocultar essa circunferência, renomear. E a aceleração tangencial de E vai ser o quê? Vai ser perpendicular a esse vetor. Então vou já traçar, olha, uma reta perpendicular a esse vetor, necessariamente passando aqui, ó, pela extremidade do vetor, a NF. Tá aqui. Certo? Então aqui está a aceleração tangencial de E. Pode estar para cima ou para baixo, não importa. É só ocultar esse objeto. Então esse procedimento fez para o ponto E. Agora a aceleração normal de E em relação a B vai passar pelos pontos E' e B'. O ponto B' eu já tenho. E essa aceleração normal de E em relação a B, ela vai ser paralelo aqui, ó, essa barrinha, e vai estar apontada para B. Então vou fazer aqui, ó, uma reta paralela a EB, passando por B'. Vou fazer aqui, olha, um círculo, colocar o valor do ANEB. Cadê o círculo? Vamos ver aqui o valor do ANEB. 0,14. Então está minúsculo aqui, certo? Vamos aproximar bem bastante. Está aqui, ó. A aceleração normal apontada para B, né? Daqui para cá. Então aqui eu tenho a... E a aceleração tangencial de E em relação a B vai ser o que? Perpendicular, ó, a essa reta aqui. Então eu vou traçar já uma reta e, ó, perpendicular a isso aqui, passando por esse pontinho aqui. Certo? O que é que eu posso ocultar? Posso ocultar essa circunferência. A aceleração de E em relação a B, ela vai passar pelos pontos B' e E'. Tá? Então, olha, aqui eu tenho a aceleração tangencial de E em relação a B. E aqui eu tenho a aceleração tangencial de E. Este ponto aqui nada mais é do que o ponto E'. Renomear aqui, ó, vou colocar aqui o ponto E'.
Tá? Então eu tenho aqui, olha, esse ponto, essa distância aqui vai ser um vetor. E esse vetor nada mais é do que a aceleração tangencial de E. Eu vou aproveitar aqui, deixa eu só ocultar já esta. A aceleração tangencial de E eu vou colocar de outra cor. E esse daqui eu vou colocar vermelho, que é a aceleração normal de E. Então, olha, vamos dar uma observada exatamente nessas duas acelerações aqui. A aceleração tangencial do ponto E a aceleração normal do ponto E. Certo? Onde é que está o ponto E? O ponto E aqui, olha, é esse aqui. Me diga uma coisa, a aceleração normal, qual é a formulazinha? Velocidade de E dividido, velocidade de E ao quadrado, né? Dividido por essa distância, EF. Tá? Vou colocar aqui para funcionar. Então você perceba aqui, ó, que o vetor vermelho, que é a aceleração normal, ele, claro, vai variando aí, ó, mas ele tem, né, ele tem um valor. O ponto E, né, deixa eu só parar aqui e nas configurações dele eu vou colocar para exibir o rastro. Tá? Podia muito bem vir aqui também no ponto E, ó, botão direito e exibir o rastro. Marcar isso aqui, certo? Ó, marcar aqui. Então, eu vou colocar para funcionar. Você perceba que o ponto E, ele está fazendo o quê? Está fazendo uma curva. Tá? Normal. Até aí normal. O que que acontece se aumentar o raio dessa curva aqui? Certo? Observe também aqui, olha, o comprimento desse vetor vermelho. Então, à medida que eu aumento aqui, certo? O comprimento de EF, eu estou aumentando a curvatura. Tá vendo? Ó? Ele já ficou uma curva aqui, mas uma curva mais suave. Tá? Eu vou alterar aqui esse EF, aqui nas configurações dele, o máximo, vou colocar 10.000, o máximo. Certo? Observe aqui, olha, que o vetor, esse vetor vermelho, ele ainda possui aqui um certo valor. Observe também como o ponto E ele está se comportando aqui, ó. Então vou aumentar mais aqui o raio, olha só o que está acontecendo com o trajeto aqui do ponto E. Ele está se tornando uma reta. E a aceleração normal de E? Praticamente, ó, sumiu aqui. Ela está muito pequena. Deixa eu ver aqui o valor da aceleração normal de E. 0, 0.1, 0.21 no máximo. 0.21 no máximo. Tá? Por que isso aconteceu? Porque a aceleração normal, de novo, qual é a forma? É a velocidade de E ao quadrado dividido pela distância EF. Quanto é que está a distância EF? Está 10.000. Então você está dividindo por um número muito grande. O que é que significa? Que essa divisão aí vai para praticamente zero. E só o ponto E, ele praticamente agora só existe o quê? A aceleração tangencial. Então, quando você se deparar com um mecanismo em que ele possui apenas um movimento de translação, como está sendo praticamente aí o ponto E, que é um movimento de translação, a aceleração normal desse ponto é zero. Pode considerar zero. Ele só vai possuir o quê? A aceleração tangencial. Tá? Só vai possuir a aceleração tangencial.